Olá pessoal, estou passando aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre essa situação envolvendo o presidente Lula e o senador Sérgio Moro. Ontem, o presidente Lula, ao longo de uma entrevista para a TV 247, acabou fazendo um comentário bastante desnecessário, até um comentário que seria digno do ex-presidente Jair Bolsonaro, que costumava se valer de adjetivos bastante chulos ao longo das suas falas, o que não é comum para o presidente Lula. Então, estranhei bastante essa fala dele ao ele fazer a declaração de que enquanto ele estava na prisão, né, durante o período que ele foi preso injustamente em Curitiba, que ele pensava, né, ao longo desse período ele pensava, eu só penso em fuder o Sérgio Moro. Então, ele fez essa fala ontem e, de uma forma, né, por uma coincidência, hoje a Polícia Federal veio a público uma investigação que já está sendo desenvolvida há bastante tempo, creio eu que há cerca de um ano já, de um grupo do do primeiro comando da capital, PCC, que estaria se organizando para supostamente sequestrar o senador, o agora senador Sérgio Moro e seus familiares, sua esposa, seus filhos, enfim, e tinham aí planos de realmente atentar contra a vida dessas pessoas, dele e dos seus familiares. Então, há várias situações complexas dentro desses incidentes. Obviamente que, primeiro, que a gente precisa deixar aí registrado é a competência da Polícia Federal, que está sob o comando do ministro, né, da Justiça, o Flávio Dino, uma pessoa que foi muito atacada diversas vezes, tanto pelo senador Sérgio Moro, quanto por todos os seguidores dele e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, dizer que a diferença entre as situações, né, a forma de conduzir e de entender o seu lugar dentro do Estado. Então, independentemente se é um afeto ou um desafeto, a polícia fez o seu trabalho. A polícia foi e impediu que algo mais grave acontecesse e que esse plano viesse a cabo e realmente acontecesse alguma coisa com o senador Sérgio Moro e os seus familiares. Então, o primeiro destaque que a gente precisa dar é ao trabalho da Polícia Federal, que agiu bem, que fez o seu trabalho e que impediu essa tragédia. Segundo, claro, a gente tem que entender o contexto de tudo que o presidente Lula passou, tudo que ele viveu e que foi muito difícil. Eu acho que para qualquer um de nós é extremamente complicado querer dizer que a gente entende o que ele passou, porque acredito que eu estou falando com pessoas que nunca foram presas injustamente. Então, eu acredito que viver uma experiência como essa é algo muito, muito difícil. A gente, embora não tenha passado por isso, consegue imaginar, ter uma certa dimensão do quanto isso pode ser revoltante. Então, em que pese a fala que ele tenha feito tenha sido uma fala desnecessária, bastante infeliz, né, e que não está aí muito alinhado com o seu modo de se comunicar, né, porque ele não tem esse hábito de fazer uma comunicação violenta, trazendo esse tipo de fala mais virulenta, mais agressiva. Isso era muito a marca registrada do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, lamento que o presidente Lula tenha dado essa declaração e, né, de uma maneira assim, talvez mais espontânea e com base nessa dor, nesse ressentimento que ele tem e que é um ressentimento compreensível, né, diante de tudo que ele passou. Agora, o que é desleal e totalmente descabido é essa conexão fantasiosa que as pessoas estão tentando criar, né, um link entre a fala do presidente Lula e esse resultado da investigação, como se o presidente Lula tivesse algum envolvimento com este plano para fazer mal à família e ao senador Sérgio Moro. Isso não faz o menor sentido, né? Não tem o menor cabimento, até porque se existisse essa correlação, porque o próprio
governo, né? Porque o próprio ministro do presidente Lula, uma pessoa de confiança do presidente Lula, que é o ministro Flávio Dino, porque ele iria desbaratar esse suposto plano justamente aí às vésperas dele acontecer. Então, é muito ruim nós ainda precisarmos lidar com esse nível de desonestidade na comunicação, nas mensagens que a gente vê aí que ainda existem, ainda persiste o submundo do ecossistema de desinformação bolsonarista, que ainda produz vídeos com conteúdos repletos aí de informações incorretas para tentar influenciar as pessoas, envenenar as pessoas. A gente viu aí recentemente uma informação de que uma parcela importante da população tem medo que o país se torne comunista. Então, assim, ainda existe, né, essas paranoias fabricadas, assim, essas teorias da conspiração que não fazem o menor sentido, assim. Então, nesse caso em si, é ainda mais esdrúxulo, né, porque a gente está falando de uma situação que o poder público, o poder de polícia do Estado, salvou, interferiu para impedir um atentado contra um senador da República. E este poder de polícia, ele está aí sob o manto do poder executivo. Então, assim, não tem como fazer essa conexão. Não existe este elo entre a fala do presidente Lula e esse possível atentado que estava sendo organizado. Então, deixo aqui, né, esse registro de que a gente ainda precisa trabalhar bastante essa questão das redes sociais, as mídias, ainda existem muitas redes que são ligadas a esse ecossistema de desinformação e que acabam influenciando as pessoas de uma forma muito complicada, muito temerária, porque coloca as pessoas dentro de um universo paralelo onde a realidade e o óbvio acaba não fazendo sentido, como nesse caso, né? O óbvio é que não há qualquer implicação do presidente Lula com ou implicação, conexão entre a fala do presidente Lula e a investigação da Polícia Federal em face do senador e sua família, do senador Sérgio Moro. É isso, pessoal. Até a próxima.